sei se o irmão já reparou alguma vez, mas acredito que sim. E poderá até acontecer de algum irmão ainda ter este hábito, não sei. Mas eu conheço pessoas que não são capazes de passar na frente de um cemitério sem fazer o sinal da cruz, sem se benzerem de alguma maneira. E é curioso quando nós vemos isto. No meu tempo de estudos, tive que fazer um trabalho a respeito deste hábito. E fui para a frente de um cemitério e cada pessoa que passava e que se benzia, eu aproximava-me desta pessoa e tentava educadamente dizer: olha, eu estou a fazer um trabalho sobre isto e gostava de perceber porque é que o senhor ou a senhora teve este gesto. Seria de esperar que as pessoas tivessem uma certa uniformidade em relação àquilo que estavam a fazer. Mas foi muito curioso perceber, irmãos, que as respostas foram as mais diferentes possíveis. Havia pessoas, por exemplo, que me disseram que elas se benziam à frente do cemitério porque era uma certa maneira de ajudar as almas dos que estavam ali. Ela entendia desta maneira. Havia pessoas que se benziam e que claramente o faziam como uma espécie de proteção, como se o cemitério fosse um lugar mau. E então, ao passar ali na frente, a pessoa se benzia como quem diz: que Deus me proteja, estou aqui a passar na frente disto, isto não é nada bonito. E havia uma série de pessoas, e foi o maior número, isto é que foi interessante, irmãos, foi o maior número das pessoas que eu inquiri, e ainda foram algumas dezenas, o maior número simplesmente não sabia me dizer porque é que o fazia. Simplesmente o fazia porque tinha aprendido e era um hábito. E sentia que não podia passar ali sem fazer porque alguma coisa errada ia acontecer se não o fizesse. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Qual é a base da nossa fé? Nós todos precisamos de ter uma base de crenças, ou uma base onde nós vamos buscar aquilo que realmente é a nossa fé, aquilo que nós acreditamos de verdade, porque é baseado nisto que provavelmente vai acontecer tudo mais que aquilo que nós fazemos. O que nós queremos, irmãos, é aquele conjunto de verdades que nós aceitamos como guia da nossa vida. O conjunto de princípios, de preceitos, de valores que nos servem para orientação. Este conjunto, de alguma maneira, define a nossa maneira de pensar, estabelece um padrão para as nossas decisões e nos ajuda a decidir aquilo que nós vamos fazer em cada momento da nossa vida. E nós vivemos, irmãos, consciente ou inconscientemente, uma batalha constante pelas nossas mentes para definir aquilo que nós queremos e aquilo que fazemos. A televisão, a rádio, os jornais, as revistas, a mídia em geral, a internet, todos se juntam numa campanha enorme para nos dizer aquilo que nós devemos fazer e como devemos fazê-lo e também aquilo em que nós devemos crer. Programas de televisão mais ou menos elaborados tentam ditar as regras para as nossas vidas, dizendo aquilo que é verdade, apresentando-nos bases para dizer aquilo que é verdade, e logo, se é verdade, é nisso que nós devemos crer, mas também nos dizendo como nós devemos viver, ou seja, aquilo que devemos fazer. Há, desde os programas, das reportagens, dos trabalhos mais elaborados, e que tentam nos indicar uma verdadeira filosofia de vida, baseados nas pessoas mais gabaritadas para a matéria, até aquelas coisas mais básicas, do tipo dicas de psicologia barata, ou orientações do dia-a-dia, por exemplo, do horóscopo. Parece que todos, de alguma maneira, querem nos dar a direção e a competição é muito grande. Mas onde está a nossa verdade? Onde nós temos a base da nossa fé, o que queremos, e da nossa ética, o que nós fazemos. Irmãos, temos que perceber que esta luta não é uma luta recente, não é uma luta moderna, não é uma coisa que começou há pouco tempo. É uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. A luta por definir em que devemos crer, para depois então nos mostrar o que devemos fazer, começou lá há muito tempo atrás, no jardim onde o Criador colocou o primeiro homem e a primeira mulher. A palavra de Deus foi dada ao homem e à mulher. Deus deu a sua palavra e com ela Deus deu a base para o dia-a-dia. A palavra de Deus dada ao primeiro homem e à primeira mulher, segundo a descrição bíblica, era direta.
Era perfeita, porque era dada diretamente do homem, de Deus ao homem e à mulher, todos os dias. Diz que todos os dias Deus vinha visitar, e Deus vinha estar com o homem e a mulher, e Deus lhes transmitia a sua palavra de forma direta. E o homem estava vivendo de acordo com aquilo que era a palavra de Deus. Mas um dia o inimigo sugeriu ao homem uma alternativa. De forma maliciosa, maligna, ele sugeriu outras verdades. Negou que as verdades de Deus fossem corretas, sugeriu alternativas, e uma alternativa para a forma de vida. Uma alternativa que parecia mais aliciante, que parecia mais interessante, mais animada, mais divertida. E o nosso pai inicial aceitou as propostas. E assim ele desobedeceu aquilo que era a palavra de Deus. E por rejeitar a palavra do Senhor, ele foi afastado da sua presença. Mas o Senhor não nos deixou sem direção. A sua palavra não foi perdida de forma irremediável. Se nós deixamos de poder ter, de alguma maneira, aquela palavra tão direta e tão pessoal e tão próxima como o homem antes do pecado, a verdade é que Deus teve todo um cuidado de nos dar a sua palavra. E Ele foi fazendo isto através de uma revelação escrita, inspirando os escritores ao longo de muito tempo, para que ficasse registado aquilo que Deus queria que nós soubéssemos a respeito dele, a respeito de nós e de como devíamos viver a nossa vida. E é isto que nós encontramos, irmãos, naquilo que nós queremos ser a palavra de Deus, a sua revelação escrita, a Bíblia Sagrada. Nós podemos reconhecer o seu valor em tantos e tantos textos. Vou apenas convidar os irmãos a ler um deles. Está no livro de Salmos, no capítulo 19. E o salmista, Davi, de forma intensa, fala a respeito do valor que a palavra de Deus tinha para ele. E eu queria chamar a atenção dos irmãos porque aquilo que Davi reconhecia como a Bíblia, a palavra de Deus, eram os livros da lei. Aqueles que o irmão tem dificuldade em ler. Aqueles que, quando nós começamos a ler, a certa altura, saltamos, não é? Estamos a falar de Levíticos, estamos a falar de Números, estamos a falar de livros que aparentemente não são de leitura tão fácil. Isto é que era a palavra de Deus que estava na mão de Davi nesta altura. E ele diz, no Salmo 19, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é orientado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Irmãos, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, e para nós, cristãos bíblicos, nada existe semelhante a ela. Aqui nós encontramos a base para a nossa fé e para a nossa prática. E como filhos da Reforma Protestante, nós podemos dizer que aqui está o nosso padrão, a nossa regra de vida e prática. Não há outro. Mas é claro, irmãos, que ao fazermos esta afirmação, estamos a fazê-lo num mundo rodeado por pessoas que não vão aceitar esta afirmação. E nós vamos ter, grosso modo, 3 grandes grupos que vão nos dizer que não, senhor, não é bem assim aquilo que estamos a dizer. Um destes grupos, inclusive, se apresentando como cristãos. Os outros 2 não. Teríamos então um grupo grande, irmãos, daqueles que simplesmente não aceitam absolutamente nada da Bíblia, que dizem que isto é apenas um livro antigo, difícil de interpretar, inclusive cheio de erros, de falhas, e que tentam nos mostrar uma série de coisas para nos dissuadir de que a Bíblia tem valor. Um outro grupo, grande, aqueles que pertencem a tantas outras religiões no mundo, que dizem, a Bíblia pode até ser um livro religioso interessante, mas nós também temos o nosso livro religioso e ele vale tanto quanto a Bíblia. E temos até, irmãos,
aqueles que se dizem cristãos e que pertencem à igreja baseada em Roma, que aceitam esta Bíblia, sem dúvida, mas aceitam muitos outros escritos ao mesmo nível da Bíblia. E então a tradição humana e tudo aquilo que foi escrito pelos papas, porque é dito que aquilo que o Papa diz, a partir da cátedra, não pode ter falha. E como tal tem um valor tão grande quanto ao da Bíblia. E nós não aceitamos isto, irmãos. Como vamos nós responder? Comecemos, irmãos, a responder brevemente àqueles que não têm fé e àqueles que pertencem a outras religiões. Apesar de eles dizerem coisas diferentes, a resposta, de certa maneira, para eles será a mesma. Eles duvidam da veracidade da Bíblia, no caso os ateus, ou da sua superioridade, no caso as outras religiões. Nenhum livro, irmãos, ao longo da história foi tão atacado quanto a Bíblia. Nada que se pareça. Nenhum livro foi tão rejeitado, foi tão criticado, foi tão combatido, foi tão acusado, foi tão espezinhado e investigado quanto a Bíblia. Nenhum livro sofreu, como a Bíblia tem sofrido, um ataque frontal das autoridades em vários momentos da história. A Bíblia já foi queimada em praça pública em todos os continentes do mundo. Ela já foi feita em grandes montes para ser destruída. Ela foi combatida de todas as maneiras. Permanece. Durante muito tempo ter uma Bíblia era um crime. Hoje, ainda, em muitos lugares do mundo, como ainda domingo passado dizia aos irmãos, ter uma Bíblia é um crime que pode levar a pessoa à prisão e até à morte. E, no entretanto, a Bíblia tem resistido a todos os testes, irmãos. E quanto mais nós avançamos em termos de conhecimento, mais aquelas dúvidas que podiam existir na Bíblia vão se confirmando. Nós não temos medo do escrutínio. Nós não temos medo do escrutínio, não temos medo da avaliação, não temos medo que nos confrontem com aquilo que a palavra diz, porque a palavra do Senhor, irmãos, como Lutero dizia, é como um leão. Não é preciso prendê-lo, nós não queremos prendê-lo. Deixa-no solto que ele faz o seu trabalho, porque a palavra do Senhor é viva. Nós não temos aqui, irmãos, apenas um livro religioso escrito por alguém. Nós temos um conjunto de 66 livros. E apesar de muitos combaterem, a verdade é que aquilo que nós temos na nossa mão é um material único em termos de escrito antigo. Ainda ali, fora na exposição que os irmãos têm, tem algumas informações a respeito da comparação, por exemplo, de alguns outros textos antigos que os historiadores não põem em causa. E a diferença que existe em relação aos textos bíblicos. Nós temos cópias antiquíssimas que comprovam a veracidade daquilo que nós temos nas nossas mãos. A arqueologia, o estudo dos textos antigos, a história, têm contribuído de uma maneira especial para provar que este material que nós temos nas nossas mãos é único. Apesar do desespero com que os críticos falam a respeito dos copistas e das traduções e das contradições e tentam inventar textos concorrentes e paralelos, como por exemplo muitos evangelhos apócrifos, a palavra do Senhor continua resistindo a todos estes testes. Nada pode se comparar, irmãos, quando nós lembramos que um conjunto de 40 homens, aproximadamente, num período de mais de 1000 anos, pertencentes às classes sociais mais diferentes, desde homens simples como pescadores, até homens tão cultos e tão estudados quanto mestres, quanto reis, quanto professores universitários, escrevendo em línguas diferentes, em contextos diferentes, em terras diferentes, sem se conhecerem uns aos outros. E nós juntamos estes escritos, qual era a probabilidade deste material ter alguma coerência? Não existe, irmãos. Não existe probabilidade deste material ter coerência. Era impossível. E, no entretanto, irmãos, esta é a verdade da Bíblia. E nós pegamos nela e nós vemos que ela tem um fio condutor que vai de Gênesis a Apocalipse, que nos mostra o princípio e o fim da história, que nos conta a respeito de um Deus criador e de amor e como o homem se separou dele e como o Senhor vai restaurar todas as coisas e todo o processo que ele levou para que isso viesse a acontecer. Irmãos, é realmente única a palavra do Senhor. Em relação à igreja romana, nós, como já dissemos, somos filhos da Reforma e que defendemos, irmãos, o princípio da sola scriptura, ou seja, só a Escritura, só a palavra do Senhor. E esta foi uma das pedras de toque.
Nós não aceitamos outros escritos humanos, sejam eles das pessoas mais ou menos importantes, apesar de aceitarmos que eles têm o seu valor, não os podemos colocar ao lado da revelação escrita do Senhor. Ele nos deu este material e aqui nós encontramos a base da nossa fé e da nossa prática. Ela responde, irmãos, a todas as grandes perguntas que o homem tem. Quem somos? De onde viemos? O que é que fazemos neste mundo? Porquê é que o mundo está tão mal como está? Como é que se soluciona este problema? Quem é Deus? Como conhecê-lo? Como podemos ter uma relação com Ele? Como podemos viver a nossa vida? Como conviver com o próximo? A Bíblia responde a tudo isto, irmãos, e é muito mais. Ela continua a mostrar como deve ser a nossa vida de trabalho, de negócios, de vizinhança, de casamento, de família. Ela é um manancial inesgotável de sabedoria para a vida, dada pelo próprio Criador para a nossa orientação. Guia para nos levar a uma vida mais próxima daquela para a qual fomos criados. É por isso, irmãos, que em relação à palavra do Senhor, nós temos que louvar a Deus porque ela está em nossas mãos. Porque ela está em nossas mãos livremente. Porque ela está na nossa língua. Porque há muitos povos que ainda não a têm na sua língua. Nós temos que ler a Bíblia diariamente. É impossível entender aquilo que ela é e simplesmente passar os dias sem recorrer a ela. Nós temos que ouvir a palavra. Irmãos, hoje nós temos tantos recursos. Os irmãos que conhecem talvez mais tecnologia do que eu e muitos aqui conhecem, sabem que é fácil baixar textos da Bíblia para nós ouvirmos no MP3, num CD no carro, onde quer que o irmão esteja, no seu computador, no seu iPad, no seu telemóvel. Nós podemos ouvir a palavra. Isto faz diferença, porque a Bíblia nos chama para ouvir. Nós temos que meditar nela, não apenas ouvi-la. Gastar tempo com aquilo que ela nos traz. Estudá-la para a conhecer melhor. E eu convido o irmão, não consegue entender 100% a palavra, tem dificuldade com os textos bíblicos, existe uma coisa chamada Escola Bíblica Dominical. O irmão pode se inscrever. E eu vou-lhe dizer uma outra coisa. Nós estamos fazendo uma promoção especial. É gratuito. Os irmãos sabem que não é promoção porque a escola dominical sempre foi gratuita. Venha, irmão, à escola dominical. E ali o irmão vai poder estudar a palavra junto com outros irmãos, com professores que vão se preparar para o irmão ser enriquecido. Decorar a palavra. Para que nós possamos tê-la disponível na nossa mente quando nós precisamos dela. Usá-la na nossa prática e na nossa conversação. Eu quero compartilhar, terminando, uma ilustração que ouvi de um colega missionário. Ronaldo Lidório é um missionário presbiteriano que traduziu a palavra de Deus para um dos dialetos do povo Concomba, no Ghana. E ele conta que na fase em que estavam ainda fazendo a tradução, não tinham ainda o texto bíblico na mão. Os líderes das várias igrejas que existiam nas aldeias concombas de várias regiões deslocavam-se periodicamente para a aldeia onde o missionário estava traduzindo a Bíblia. E ao chegarem ali, às vezes viajando muitos dias, eles passavam um tempo com o missionário aprendendo e também decoravam 13 versículos bíblicos para poder levar de volta à sua aldeia e compartilhar com o povo e com a igreja 13 novos versículos bíblicos na sua língua. Eles tinham a Bíblia em inglês, que era a língua oficial, mas na língua deles. E a certa ocasião, o grupo se reuniu. E durante os dias que ali estiveram, muitos estavam ali juntos, e entre eles uma senhora já idosa. Ela tinha viajado 4 dias para ali chegar. 4 dias a andar para chegar àquela aldeia. E ao fim daqueles dias, ela tinha decorado os 13 versículos. E então ela voltou para casa, como todos os outros, começou a sua jornada para voltar para casa. Mas no primeiro dia ela viajou, andou o dia inteiro e parou numa aldeia. No dia seguinte ela andou outra vez o dia inteiro e parou em outra aldeia. E dormiu naquela noite. E na outra noite, quando ela levantou, 2 dias depois, 2 dias de caminhada, ela levantou-se e ao sentar no local onde tinha dormido, ela procurou recordar os versículos que tinha decorado e ela só se lembrava de 12. Ela tinha esquecido um. E sem sequer pestanejar ou duvidar, esta irmã voltou outra vez a pé, 2 dias de viagem até ao local onde estava o missionário. E quando o missionário viu aquela senhora chegando, ele ficou surpreendido. Ficou assustado. E ele perguntou a ela, mas o que aconteceu, irmão? Houve algum problema? Alguma necessidade? Alguma crise? Alguma urgência? E ela disse, não, pastor.
A palavra de Deus é preciosa demais para ficar perdida no caminho. A palavra de Deus é preciosa demais para ficar perdida no caminho. E ela voltou 2 dias a pé para poder decorar outra vez aquele um versículo que ela tinha se esquecido. Irmãos, nós não somos instados a decorar os versículos aqui. Nós não vamos testar os irmãos no próximo domingo para entrarem no salão se decoraram os versículos ou não. O irmão tem quantas Bíblias lá em casa? A palavra do Senhor. Nós queremos a palavra de Deus. A revelação escrita do Criador para a nossa salvação, para a nossa edificação. A palavra de Deus é preciosa demais para se perder pelo caminho.